fechando o pacote de reforma protestante, falta falar como a Igreja Católica reagiu a todos esses questionamentos e protestos e reformas que essas quatro igrejas que a gente viu trouxe para ela, né? Como que a Igreja Católica reagiu, por exemplo, à perda de fiéis? Porque pensa, se cada nova religião falava para um grupo social e atendeu às demandas de um grupo social, houve então, podemos pensar como grande consequência, uma perda de fiéis muito grande, né? A igreja enfraqueceu de certa forma, vamos colocar assim, dentro desse cenário. A resposta que a igreja dá a esse processo se chama contra-reforma. O nome já diz como que a igreja vai responder a esse processo, né? Indo contra a reforma, esse é o nome. O primeiro grande momento, que a gente pode chamar de marco, dessa resposta que a igreja dá, é o Concílio de Trento, que acontece meados do século XVI, que vai reunir bispos, padres e outros doutores lá da igreja para trazer medidas, analisar medidas internas da própria igreja e externas para o público e para esses fiéis, que vão, de certa forma, conter o avanço ou melhorar a postura da Igreja Católica nesse cenário de racha. É importante pensar que assim, o Concílio de Trento é um marco, né? Isso não significa que antes do Concílio de Trento não tenha havido reações da própria igreja, não é isso. Mas o ponto é que o Concílio de Trento é uma medida da igreja central, ou seja, partindo de Roma, do Papa, de todos os conselheiros ali que mantêm essa igreja viva, como até hoje tem, para reagir, para pensar medidas para essa reforma, para esse processo de perda de fiéis e de reestruturação da própria instituição, beleza? Coisa interessante sobre esse concílio, essa reunião, essa assembleia, é que tem várias medidas da ordem da própria igreja, tipo assim, pensando medidas de dentro da igreja, ou seja, o que a igreja pode mudar, como também medidas políticas, econômicas e até mesmo catequéticas, ou seja, de levar essa religião a outros lugares pensadas aí. Pontos a se destacar. Organiza-se, por exemplo, um seminário. Hoje em dia, para se tornar padre, é preciso um estudo de 8 a 10 anos, ou 10 anos especificamente, que inclui duas faculdades, como filosofia, teologia, vários cursos, domínio de latim, domínio de grego e outros conhecimentos que são importantes para que um padre possa conduzir a igreja. Essa estrutura de seminário foi organizada justamente aí, porque foi a maneira como a Igreja Católica, daquele contexto da Reforma Protestante, entendeu que era o fim da venda dos cargos religiosos, né? Para se tornar padre agora, era preciso, depois dessa reforma protestante, fazer todo um processo vocacional e um estudo longo e preciso e embasado para que pudesse se tornar padre e pertencer a essa igreja, né? Uma outra coisa interessante também é o fim das indulgências. A igreja responde a todos esses questionamentos que os calvinistas, luteranos, anglicanos fizeram, suspendendo a coisa da venda do lugar no céu, venda de objetos religiosos, porque entende que a igreja não tem que mercantilizar a sua fé. Bem como ela tem medidas que restringem um pouco o acesso dos fiéis a determinadas obras. Então, estrutura-se uma lista de livros que são considerados proibidos e que, de certa forma, essa igreja vai atuar socialmente queimando esses livros ou prendendo quem tinha posse ou fechando espaços que reproduziam esses livros. Então, internamente, tem todas essas estruturas, né, que vão repercutir no social, evidente, mas também tem uma incisão, uma atuação dessa igreja na sociedade. Então, por exemplo, todos os considerados hereges, que são pessoas que iam de encontro aos pensamentos da igreja, eram julgados pela Inquisição. Esse tribunal inquisitivo, ou seja, de julgamento, de pergunta, foi muito utilizado na Idade Média. Então, o reaquecimento dessa prática de violência, né, faz com que essa igreja tente, de alguma maneira, intervir no meio social ali para impedir que se falem coisas erradas sobre ela. Então, esse tribunal julgava essas pessoas que iam de encontro às suas ideias, às ideias que a igreja tinha, e desse tribunal, uma vez que aquela pessoa que estava sendo julgada fosse condenada, o pior desses castigos era a fogueira.
Então, muitas pessoas dentro da própria Idade Moderna ainda vão lidar com este aparato medieval que a Igreja vai trazer de volta, que é a Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição. Só para dar um exemplo, um nome que foi julgado nesse processo é Galileu Galilei, que, tendo em vista suas ideias sobre o movimento terrestre, todas as suas contribuições científicas em termos de conhecimento do universo, foi levado a esse tribunal porque estava sendo contrário às ideias da igreja, que nesse momento dizia que a Terra era plana. E por fim, não menos importante, talvez a coisa mais enfática, ou seja, de mais força que a igreja pensou nesse momento de contra-reforma, foi a criação da Companhia de Jesus, que hoje a gente conhece como jesuítas. Os jesuítas, eles foram responsáveis pela catequização dos fiéis, e mais especificamente os nativos da América, pensando que, em paralelo a tudo isso que a gente está falando, de religiões e tal, está acontecendo a expansão marítima, ou seja, a saída desses países europeus ao mar e a busca por novos territórios para manter essa coisa econômica, né, de acúmulo de metais e especiarias e movimentação no mar. A Igreja Católica enxerga nos nativos da América uma possibilidade de aumento dos fiéis. Então, os jesuítas vão, por vários momentos, né, por várias vezes, vão sair da Europa e vão até a América para catequizar os indígenas, né, para catequizar os nativos da América. Essa prática da catequese, para quem não sabe, nada mais é do que ensinar as práticas religiosas e a moral cristã e fazer com que esses nativos tenham contato com uma fé cristã ali, católica, religiosa, que dê moral e bons costumes a eles, porque na visão da Igreja Católica não era louvável, não era aceitável que os indígenas, por exemplo, tivessem nus, né, por exemplo. Tem toda essa discussão sobre a nudez e tal. Então, tem essa prática da moral, né, ali também inclusa nessa igreja. O que é interessante a gente refletir é que os jesuítas também eram aquele suporte, né, que os países que saíram ao mar, estou pensando aqui em Portugal e Espanha, né, de forma mais protagonistas, a igreja tinha esse suporte político, econômico ali, né, também de reafirmar e afirmar a posse das terras. Então, os jesuítas tinham alguns papéis ali, né, representar a própria igreja que estava indo junto dessas expedições marítimas, que estavam avançando os mares com os europeus, aqui pensando Portugal e Espanha, para dar legitimidade talvez a esse local, ou para dar força ao rei, né, e aos navegantes, e também de catequização dos indígenas e dos povos nativos aqui da América. E isso fez com que o número de fiéis católicos na Igreja Europeia aumentasse consideravelmente. O que é importante da gente ir fechando sobre isso e concluindo, né, sobre esse tema, é pensar os efeitos práticos dessa reforma protestante. Essa quebra, né, esse racha, né, que a Igreja Católica vive, faz com que ela tenha que se remodelar. Não é que ela muda, ela se remodela, ela se ajusta para viver aquele modelo. Só que isso ainda não faz com que ela perca a sua hegemonia. É importante a gente pensar que a Idade Moderna ainda conversa com a igreja. E aí, retomando, por exemplo, o Renascimento, que se utiliza de temas religiosos para fazer as pinturas. A gente pode trazer aqui como exemplo Michelangelo, que faz todo o teto dessa Capela Sistina, que a gente conhece aí pela Itália, que está com temas religiosos em todas as suas pinturas. Então, a igreja não perde sua hegemonia total. A igreja ela vai ficar em segundo plano em outro momento mais à frente, um pouco mais distante desse momento que a gente está vivendo. A Igreja Católica da Idade Moderna ainda mantém a sua força, muito por conta dos países que ainda são católicos, como Portugal e Espanha, que eu já citei aqui. Esses países são a força que a própria Igreja Católica tem nesse momento dentro da Europa, de forma que esses dois países fortalecem essa igreja institucional, né, dentro desse continente. Então, não é possível dizer, é errado dizer que a Igreja Católica perde sua hegemonia com a Reforma Protestante. Ela se remodela, o que é outro bate-papo.